Atos dos Apóstolos, capítulo 12, é o nosso ponto de partida. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vem Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Diz: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que se agradara aos judeus religiosos, continuou, mandando prender também a Pedro, e era um dia dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, 4 grupos de 4, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E eu tenho explicado o seguinte: às vezes a igreja não vigia, nós não vigiamos, e o diabo acaba tocando em alguma parte da nossa vida, na saúde, às vezes na vida financeira, e às vezes é alguém da família, alguém dos nossos. O diabo acaba tocando, a igreja não vigiou, e o diabo, através de Herodes, tocou na vida do Tiago, tirou a vida do Tiago. Agora a igreja perderia o Pedro. O que a igreja faz? Acorda, desperta e começa a orar, começa a buscar a Deus. É o que nós temos que fazer, oração constante e contínua ao Senhor. Deixa aqui, vamos falar um pouco mais da hora, depois eu volto, eu termino aqui, tá? Atos capítulo 3, a importância da oração. Aqui esse relato bíblico tem muitas lições, mas é só o versículo 1 que vamos ver, só para fundamentar aqui um entendimento. Atos capítulo 3 diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. Eles tinham uma hora de oração. Eu sempre pergunto, para você, você responde para você, você tem uma hora de oração? Você tem um momento para orar? Não aquela oração que é válida, que é como uma reza, mas é válida. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela noite, obrigado pelo dia que começa, obrigado por esse alimento. Tudo bem, aquela oração que é prática de fazer. Mas não, aquela oração quando você termina o dia, por exemplo, e você então fala com Deus sobre o seu dia. Aquela conversa que você tem em particular, quer dizer, a oração, porque ela não é um monólogo, onde só você fala, não, você fala e Deus fala com você. É muito importante esse momento de oração. O Pedro descobriu isso, junto com o João, eles iam para a oração, eles tinham uma hora de oração. Nós devemos ter o nosso momento a sós com Deus, o nosso momento de comunhão com Deus, porque isso é importante. Em Lucas, antes do Atos é João, antes de João é Lucas, capítulo 22, versículo 39, mostra aqui que o Senhor Jesus tinha esse costume de orar. Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, versículo 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Fazer o quê? O que ele costumava fazer no Monte das Oliveiras? Orar. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Guarda esse versículo 40 que já estudamos. Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 30 metros. Mas por que ele se apartou deles? A Bíblia diz: andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo? Eles não oraram, Jesus se apartou deles. E pondo os joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Sempre Deus envia o seu anjo. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ele venceu a si mesmo, importante. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos. Toda pessoa que ora é pessoa que se levanta, irmão. Nunca tenha dó, peninha de uma pessoa que ora. Ela pode estar enfrentando um momento difícil, pois a Bíblia diz: no mundo tereis
aflições. Ele pode passar por um momento difícil, mas vai se levantar, vai dar a volta por cima, pode ter certeza. Levantando-se, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Não estavam dormindo de cansaço, o sono reparador, não, era de tristeza. Por quê? Porque eles ouviram Jesus na oração. Jesus falava da sua morte. Para eles, Jesus era um libertador tipo Moisés. No passado, a escravidão era egípcia. E Deus levantou Moisés com sinais e prodígios. Agora, a escravidão era romana. Jesus também aparece com sinais e prodígios diferentes dos milagres de Moisés. Milagre de cura, de ressurreição, de milagre, de coisas especiais. Jesus apareceu fazendo maravilhas. E quando Jesus falou então da morte, eles não entenderam, esperavam dele aquele libertador. Então eles dormiram de tristeza. O que é isso? Eles entraram em depressão, se deprimiram, se abateram com aquela notícia. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Eu gosto de fazer essa comparação sempre entre o versículo 46 e o 40, porque no 40 diz: orai para que não entreis em tentação. No 46 diz: levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Quando nós falamos de tentação, não é apenas álcool, droga, você é tentado a beber, tentado a fumar, tentado a se prostituir. Não, é toda a tentativa do diabo. Pode ser essas, como tentativa do diabo de entrar na sua saúde, o diabo querer entrar na sua família, quer dizer, quer entrar em algum setor da sua vida. Quando vem a tentação, o bom é que você esteja o quê? De pé. Mas eles não estavam de pé. Levantai-vos. O bom é que você ore antes da tentação chegar, que você ore antes de chegar à luta, antes de chegar à adversidade. E quando chegar à luta, você não vai se abater, você não vai se deprimir, você não vai entrar em desespero, você não vai entrar em pânico. Não, você vai estar ligado com Deus. Aprenda a orar, aprenda a ter a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus. Repito, e quando aparecer a tentação, você estará de pé. Você não estará dormindo de tristeza, porque a pessoa então é surpreendida, se abate para depois orar. Não, tem que se levantar. O bom então é que você mantenha a oração com Deus, comunhão com Deus, através da oração, da leitura bíblica, e quando aparecer uma adversidade, quando aparecer a tentação, você estará de pé para enfrentá-la em nome do Senhor. É aquela pessoa que vê a doença, não, você está amaldiçoada, não vai me derrubar em nome de Jesus. Olha o que o Senhor Jesus fala em Lucas mesmo, capítulo 18. Só o versículo 1, é aquela parábola do juiz iníquo, que é uma grande mensagem, mas só quero o primeiro versículo para fundamentar. E diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca se abater. Estar em oração sempre, não é você ficar o dia todo, não, que nem doido, não. É ter o seu momento, que eu falei, não importa se é 10 minutos, pastor, já, mas só 10 minutos, amado, minha irmã, meu irmão, são poucas pessoas no mundo que oram todos os dias 10 minutos. Que é isso? Verdade. A pessoa tem dia que ela ora 2, 3 horas, passa um mês sem orar. Fica assim na comida, fica 3 dias sem comer. Quando você começa, você come igual um doido, você não fica... Assim a oração de muita gente, está orando, ele mistura a oração toda. Tem um pregador que diz que é o saco do gato a oração do cristão. Ele põe toda a oração junto, faz tudo. Por quê? Porque não tem costume de orar. Quando você tem costume de orar, então aquele momento é só para falar sobre o casamento com Deus, um exemplo. É só para falar sobre um filho. É só para falar sobre a saúde, falar de um assunto, quer dizer, você tem assunto específico. Agora você fica sem falar com Deus, quando você vai falar, você quer pregar, fala tudo com Ele. Nós falamos que é o pregador que fica muito tempo sem pregar. Se o pastor ficar muito tempo sem pregar, quando ele chega aqui, ele quer pregar tudo de uma vez só. Prega tudo de uma vez só. É como uma pessoa que fica muito tempo sem comer. E, por exemplo, no dia de jejum de consagração, eu falava sobre assim, irmão, acabava o jejum, nós tomávamos uma sopa, né? Mas antes da sopa, o pessoal botava pãozinho de queijo, não sei mais o que. Eu disse, não faz isso não, irmão. Você está com uma fome dessa, você vai comer tudo que está na tua frente, né? Você não espera a sopa, você vai comendo tudo. Você pensa, quando você está com fome, chega num restaurante, o pessoal bota lá um pão dormido, só que torrou ele, né? Fez uma torradinha, botou uma manteiga, você come aquele pão todinho, né? Porque você está com fome. Então, aprenda a orar todos os dias. Ele está dizendo aqui, o dever de orar sempre, não é de vez em quando, não, sempre estar em oração. O apóstolo Paulo nos ensina isso também. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5,
versículos 16 e 17. Você está em Lucas, passa João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Esta é a sequência. Primeira aos Tessalonicenses, que é o povo da Tessalônica, capítulo 5, versículos 16 e 17. São bem juntinhos, curtos, bem curtos. Regozijai-vos sempre se alegrando, meu irmão. Mas como? Orai sem cessar. É aquilo que eu falei, não pare a oração, mesmo que está tudo a mil maravilhas, que tudo está correndo muito bem, está tudo bem na sua casa, tudo bem com a sua saúde, tudo bem com as suas finanças, tudo bem na vida espiritual. Ore, fale com Deus, busque ao Senhor, mantenha a comunhão, se mantenha em comunhão com Ele. Por quê? Porque o dia da tentação vai chegar, irmão. O dia da luta vai chegar, e quando chegar, você está de pé, você não está desligado, você não está desprevenido, você está preparado para enfrentar aquela situação, para enfrentar aquela adversidade. Nós temos um caso na Bíblia, uma coisa muito importante que o Davi fala, lá no Salmo de número 3, no versículo 4. Salmo 3, versículo 4. Esse aqui eu não citei, só falei, mas não fundamentei, não falei, não li o versículo com ele durante o dia, porque cada culto eu vou acrescentando algo. Salmo de número 3, versículo 4. O que o Davi disse? Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. É um erro de muita gente, ficando sempre na carona. O que é isso? Sempre na aba, já vou falar isso? Sempre precisando da oração de alguém. É o marido que sabe, sempre, minha esposa ora por mim. O meu marido ora por mim, não, o meu pastor ora por mim. Para com isso, você tem que ter a sua hora de oração, e tem um momento que Deus não vai ouvir a oração de ninguém, Ele tem que ouvir a sua oração. Isaías capítulo 38, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, é o quinto livro aí no meio da Bíblia. Salmos, aí vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, capítulo 38, diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não era um diagnóstico médico, já é horrível, a doença era mortal. O próprio Deus mandou o recado: olha, coloca a casa em ordem, que dessa vez você vai morrer. Mas nós podemos mudar qualquer situação em oração. Aí o que o Ezequias fez? O que todo mundo tem que fazer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Tentou se justificar. Deus, isso não pode estar acontecendo comigo, eu sou uma pessoa fiel. Deus, o meu coração é reto, eu fiz tudo com interesse de coração. Aí ele parou e chorou. Porque lembra que eu falei lá atrás que a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo? Deus mostrou para ele que a casa dele não estava em ordem. E o que ele fez? Chorou muitíssimo, que se arrependeu, se quebrantou, e chorou Ezequias muitíssimo. Veio a resposta. Então a Bíblia diz: veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ele está dizendo: eu ouvi a tua oração. Ele não queria ouvir a oração do profeta. Tem hora que é a sua oração, meu irmão. E se você não ora? E se ele não ora? Se ele dependesse do profeta, ele estaria o quê? Morto. Mas não dependeu, ele tinha que orar. Você tem que aprender a orar, não ficar dependente de ninguém, entrar em comunhão com Deus, mudar qualquer situação. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração do seu povo. Vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Lá na frente, o Pedro fica fácil você pegar de trás para frente. Como é assim? Você está lá no Apocalipse, volta Judas, 3 vezes João, 2 vezes o Pedro. Antes do Pedro é o Tiago. Então, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao quê?
as suas orações. Se você pratica a justiça, Deus não mente, Ele está atento às suas orações. Mas aí Ele faz um alerta aqui: mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Não esqueça, não precisa ler não, João 8,31, a Bíblia diz: Deus não ouve pecador. João 9,31, perdão. João 9,31 diz: Deus não ouve pecador. Se tem pecado, meu Deus, me perdoa. Não adianta orar que você não vai ter resposta. Mas não, pastor, eu procuro andar certo, eu procuro andar com Deus. Então, quando você orar, a Bíblia diz que Deus está atento. Olha o capítulo 4 agora, aí mesmo, capítulo 4, versículo 7. E ele diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em quê? Em oração. Então você tem que estar vigiando em oração, ligado com Deus, quer dizer, amarrado no bom sentido com o Senhor. E quando vier a luta, quando vier a tempestade, você não vai abaixar a cabeça, irmão. Você não vai se deprimir. Nós precisamos de acordar o nosso povo para isso. Irmãos, não é querendo ser, entenda bem, moralista, nada. Nós ficamos 1 hora no computador, 2 horas, mas nós não conseguimos ficar 10 minutos diante da Bíblia, irmão. Nós conseguimos falar com um amigo, bater um papo com um amigo, e com esses planos de telefone, né? Que a pessoa fica 1 hora, 2 horas, às vezes fofocando, né? Rapaz com a moça com o rapaz, tudo bem, são apaixonados, tudo bem. Mas e com Jesus, irmão? Nós oramos 5 minutos e dá uma benção de boca tremenda. Verdade. Você consegue ficar 2 horas, vem futebol agora, não sou hipócrita não, assisto, não, já não como antes, eu costumo brincar que se você antes fosse ver o meu time na hora que jogasse, depois eu ficava, agora não, tanto faz antes ou depois, também o meu coitado está indo lá quase para a terceira já, não está nem ligando tanto não. Mas voltando aqui, então, para toda a seriedade, meu irmão, nós precisamos de ter mais tempo para o Senhor. A vida vai mudar, nós não seremos surpreendidos. Entenda bem, se ficarmos atentos, se ficarmos ligados, nós não seremos surpreendidos. A luta vem, a batalha vem, mas você vai estar de pé. Lembra? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Vamos voltar no Atos 12? Que eu falei que ia terminar lá, né? Então aqui nós vamos terminar. Ainda tem mais coisas. Nós paramos no versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quer dizer, a igreja perdeu Tiago, não vigiou. Então, às vezes, nós não vigiamos, o diabo toca em alguma coisa nós, toca, mas Deus, eu estou na igreja, mas não estava orando, vigiando em oração, quer dizer, ligado com Deus. Orava aquela oração necessária, né? Do amanhecer, do anoitecer, do alimento pelo filho, mas não aquela comunhão com Deus, aquela vida com Deus, aquela vida íntima com Deus, de oração, de comunhão mesmo, a pessoa não tem. Aí veio um mal, mas por que, Deus? Por quê? Porque a oração, repito, ela é um diálogo. Você não falando com Deus, Deus não pode falar com você. Se você tivesse uma oração, a pregação seria diferente, você ia assimilar mais, as mensagens vão ficar guardadas no seu coração, porque é a resposta da sua oração. Deus, eu quero ser uma bênção. Deus, eu quero aprender da maneira certa. Deus, eu quero orar da maneira que convém. Então a igreja perdeu o Tiago, agora perderia o Pedro. Acordou, contínua, constante oração. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, em prisão de segurança máxima. Nem hoje tem algum criminoso que ele pode ter aquela prisão que fica a câmerazinha em cima dele, fica fechado lá, quando não fala com ninguém, isolado. Mas já pensou dormir com 2 soldados do lado, irmão? E mais ainda, olha só, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, segurança máxima naquela época. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Imagina, quando eles estão saindo, viram a primeira guarda, viram a segunda guarda. Na linguagem do pessoal lá fora, sujou. Os guardas de Herodes, vamos disfarçar e vamos voltar. Não, operando Deus, ninguém impedirá.
Deus não deixa, entenda bem, o inimigo te enxergar. O profeta Eliseu tem uma passagem bonita, que ele estava cercado pelo exército inimigo, o auxiliar dele tremendo: ah, meu Senhor, o que faremos? Calma, rapaz, mas são os que estão conosco. O profeta: não tem ninguém aqui. Senhor, abre os olhos dele. E abriu os olhos do moço, e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Eram os anjos de Deus que ali estavam. Os anjos de Deus também estão conosco. Eu conto uma experiência. Em 87, eu era pastor em Madureira, e tinha um rapaz que trabalhava comigo, me auxiliava. Era novo, da mocidade, jovem ainda, e na mocidade dele, garoto ainda de menor, ele se envolveu com criminalidade, negócio de drogas, e os traficantes, parece que ele tinha dado um calote, sei lá, e ele era jurado de morte onde ele morava. E um dia ele estava passando pelo lugar chamado Estrada do Portela, lá no Rio de Janeiro, um bairro chamado Madureira, e é como se fosse aqui a Avenida São João. E ele veio, ele moreno, chegou pálido: pastor Jaime, lembra que eu falei que tinha um pessoal que queria me matar lá onde eu morava? Eu disse: sim, o que tem? Eles estão ali agora, passei por eles. Amigo, você vai passar lá de novo? Eles não, meu pastor, vai passar, eles não vão te enxergar em nome de Jesus. Irmão, o rapaz foi lá, voltou, mas disse: pastor Jaime, o que é isso? Eu passei, eu olhei para os caras, fiquei olhando, dei uma encarada, é como se eles não estivessem me vendo. Ele disse: Deus cegou, meu irmão. Deus faz isso. Veio a primeira guarda, veio a segunda guarda de Herodes, e o Pedro passou. A mesma coisa. Se você andar na oração, o inimigo não vai te enxergar, não. Pode ter certeza. Deus faz isso. Deus faz até mais do que pedimos ou pensamos. E disse: quase se lhe abriu por si mesmo, e tendo percorrido uma rua, logo antes se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto o povo dos judeus religiosos esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam ao seu anjo: ô pessoal, sabe quem está batendo aí? É o Pedro. Menina, você está doido? Nós estamos orando aqui para ele ser liberto. Ele está preso lá pelo Herodes, tem uma guarda lá tremenda. Ele está dormindo com 2 soldados ligados lá com ele, amarrados, estão algemados lá, está acorrentado com soldado. Tem soldado na porta. Você vem dizer isso para nós? Às vezes isso acontece conosco. A pessoa vem falar: Deus está operando, crê que Deus está se manifestando, ou até fala pela fé: você já está curado em nome de Jesus. Mas a minha doença é uma herança genética, ela é uma doença. Esqueça, operando Deus ninguém impedirá, irmão. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. E então diz, aí diz: mas Pedro persevera em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. É isso que o mundo tem que acontecer conosco. As pessoas devem se espantar: puxa, eu pensei que aquela pessoa está morrendo, ela está cheia de saúde. Eu pensei que aquela pessoa está acabada, ela está de pé e está vencendo. Eu pensei que essa pessoa nunca mais ia se levantar. Se engana. Toda pessoa que ora é a pessoa que se levanta. Aprenda a orar, meu irmão. Essa é a tônica de hoje, da nossa mensagem. Aprenda a ter comunhão com Deus e não depender da oração de um e de outro, mas mantenha você comunhão com Deus, porque no dia da adversidade você não vai tremer, você não vai abaixar a cabeça, você vai ter uma convicção: o maior está comigo. Amém? Vamos orar agora? Fiquem de pé, por gentileza.